É segunda-feira, dia 30 de junho, e nós chegamos à nossa última sessão ordinária do mês, conversando agora com o vereador Lelo Pagani sobre os pedidos de sua autoria que foram há pouco aprovados pelo plenário aqui da Câmara de Botucatu. Vereador, gostaria de começar conversando com você sobre um assunto que está em alta aqui na Câmara, aqui no nosso quadro, que é o transporte coletivo aqui da cidade. Tanto envolvendo os ônibus, quanto também os pontos de ônibus. E você recebeu solicitações de pontos de ônibus, recolocação de pontos de ônibus em alguns bairros aqui da cidade, é isso mesmo? Isso mesmo. Às vezes, acho que a Semutran, né, que a gente chama de Semutran, mas não existe mais a Semutran. Mas o Rodrigo Fumes, que está à frente da diretoria de mobilidade aqui do município, às vezes por obra, alguma coisa assim, precisa retirar os pontos de ônibus e às vezes esses pontos, esses abrigos, não são recolocados. E essa é uma grande diferença, de ponto para abrigo. Então você tira um abrigo e deixa um ponto. Aí a pessoa não fica com um local que tem a cobertura, que tem um assento, que ela dá uma comodidade, principalmente para as pessoas mais idosas. Então, ultimamente eu recebi um abrigo que foi retirado na Vila Maria e na Vila Antártica. Então, estou pedindo desses dois bairros para que sejam recolocados esses abrigos. É um assunto muito importante e que a gente trata, e a Casa está tratando isso, inclusive fez uma audiência pública relacionada a esse tema do transporte público na semana passada. Eu acho que muita coisa vem por aí e os vereadores estão bem atentos. Vereador, ainda falando de transporte, só que agora ali na rodovia Marechal Rondon, o senhor pede melhor sinalização ali na saída da balança, onde geralmente os caminhões passam para fazer a pesagem. É isso mesmo? É isso mesmo. Para quem passa ali pela Marechal Rondon, você vê que tem a balança e muitos caminhões pesados que entram por ali, fazem a pesagem e eles não querem perder tempo, porque eles têm uma viagem pela frente, e eles entram e não tem sinalização simplesmente ali. Eu estou encaminhando para rodovias do Tietê, para que coloque a sinalização, diminuir a velocidade dos caminhões que saem da balança para adentrar a rodovia Marechal Rondon, porque simplesmente o caminhão, com o tamanho que ele tem, ele entra e o carro que está vindo na Marechal Rondon, ele tem que ou brecar, ou frear, ou ir para a pista da esquerda, mas está muito perigoso hoje. Então, por isso que um munícipe, o Bruno, né, Sebastião Bruno, me alertou, eu fui lá constatar, realmente está acontecendo isso, por isso desse pedido. Vereador, agora falando um pouquinho de saúde, tem havido muita abstenção nas consultas médicas dos postos de saúde aqui de Botucatu? Você faz uma solicitação nesse sentido para a prefeitura. Explica para a gente o que você quis. Nós fizemos uma audiência pública na semana passada também, retrasada, na verdade. Eu sou presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal, e foi muito boa essa audiência pública, discutimos bastante, veio o superintendente do Hospital das Clínicas, a representante do AME, né, a doutora Ana Margarida, o doutor André Espadaro, secretário municipal de saúde, o Robson, que é o representante institucional da Pirangi, que faz a contratação de todas as pessoas aqui do município, na área da saúde, para a prefeitura, né? Então, e foi levantado assim vários assuntos, vários dados foram colocados. Um dos dados que me assustou e assustou todo mundo, todos os vereadores estavam aqui, é que o absenteísmo, que é a falta das pessoas nas consultas, está chegando a 37%. Ou seja, quase para cada 10, 4 pessoas faltam das suas consultas, né? E quando você falta de uma consulta numa unidade básica de saúde, você não está fazendo a prevenção. Então, quando você tem um problema, então, certo? Você tem um problema que você marcou uma consulta. Se você falta dessa consulta, quando dá esse problema, ele é agravado, você vai para onde? Você vai para o pronto-socorro. Aí o pronto-socorro fica numa lotação danada, né? Então, a gente vê que um dos principais pontos e problemas que a gente tem no pronto-socorro é esse absenteísmo. Então, eu estou pedindo para que tanto a Secretaria de Saúde como a Pirangi, eles nos devolvam qual a solução que eles vão dar para diminuir essa falta dessas pessoas, desses clientes, desses pacientes que estão deixando de ir sem avisar, né, nas consultas médicas nas unidades básicas de saúde. Isso é fundamental para a gente melhorar nosso atendimento médico em Botucatu. Vereador, para finalizar, você assina 2 moções nesta noite. Conta para a gente quem são os seus homenageados. Para mim, uma felicidade. Primeiro, a gente fazer uma moção para o seu Alberto Santos, que é pai do ex-vereador Silvio dos Santos, aqui do mandato passado. E o seu Alberto, ele trabalhou numa empresa chamada O Maravial, que era uma
era uma oficina mecânica que tratava também de todos os tipos de motor, desde carro até avião. E eles se especializaram nesses equipamentos. E quando o engenheiro José Carlos Neiva escolheu uma cidade para que ele pudesse começar uma fábrica de avião, ele tinha que ter mão de obra qualificada, treinada. A única cidade que existia era Botucatu, por causa de pessoas como o seu Alberto, que a gente chama de Bertão, né? Uma pessoa muito querida, filhos muito queridos, família muito querida, Dona Adelina, enfim, toda a família. E aí então a gente fez essa homenagem para ele. Ele está com 91 anos, né, em vida, né? Ele recebeu, ficou muito emocionado, sensibilizado, porque ele começou por causa de pessoas como ele, né? Nós temos hoje uma Embraer, porque começou com o Maravial, depois com a indústria aeronáutica Neiva, né? E agora com a transformação na Embraer. Então, essa foi uma homenagem muito bonita que eu fiz e justa. Eu tenho certeza que a família super mereceu isso e eu tenho maior gratidão por ter feito essa homenagem para o seu Alberto. E a outra homenagem foi para o Caminho da Luz, né, um centro espírita que completou agora esse ano 92 anos na nossa cidade. Eles têm um trabalho muito bonito, eles estão sempre ali na Rua Curuzu, né, há 92 anos eles estão no mesmo endereço, e eles fazem um trabalho em toda a cidade, mas principalmente no Parque Marajoara. Eles começaram ali com a creche, com a distribuição de alimentos, quando não tinha nada, não tinha escola, não tinha creche, não tinha posto de saúde. E eles começaram levando os médicos, levando todo tipo de atendimento ali para a população. Então, nada mais que merecido a gente registrar a história do Caminho da Luz aqui na Câmara Municipal através dessa moção. Obrigado, vereador. Você ouviu o vereador Lelo Pagani aqui no nosso Direto da Sessão desta segunda-feira, dia 30 de junho.